Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre parcerias que nós vemos na Bíblia. Estamos falando de Moisés e Arão, dois irmãos que Deus chamou. Agora, nós colocamos aqui no bloco, talvez do meu lado direito, acho que o pastor Silvio também falou um pouco do olhar dele quanto a Arão e Moisés. Eu só quero abrir um parêntese, porque o pastor Níger levantou a questão de, olha, Deus chamou Moisés, Deus falou a Arão e mandou buscar, e por isso Moisés também foi até Arão e chamou ele para ser, vamos dizer aí, se fosse um ministério como a gente tem de hoje de presidente, seria talvez um vice-presidente, a pessoa que está próxima, é a boca de Deus para Faraó e a boca de Moisés para Faraó, mas para o povo também. Às vezes quem se gira o povo em nome de Moisés era o próprio Arão. Por que hoje é tão mal visto? Quando eu faço debates aqui, eu vejo assim, 80% das pessoas são contrárias a líderes ou pastores que têm por perto do seu staff, da sua liderança, familiares. Sejam irmãos, primos, tios, filhos, muitas vezes, por questão de sucessão. Por que isso é tão mal visto hoje? Vocês acham que os exemplos errados sobrepõem os certos? Porque a gente lembra muito bem de muitos exemplos errados de pastores que colocaram seus filhos. Agora eu pergunto, me conte um certo de alguém que colocou o filho, ninguém lembra, mas eu consigo vários. Nós temos, se for nos Estados Unidos, os grandes pastores hoje vivos nos Estados Unidos são filhos de pastores que eram desconhecidos. O filho assumiu e Deus abençoou. Eu vou te falar, a maior igreja dos Estados Unidos hoje é de um pastor chamado Joel Osteen. O pastor já era grande. Quando o filho assumiu, o negócio explodiu. Mas ninguém lembra disso também para falar, olha, tá vendo? Um exemplo certo. Então, parece que a gente fala assim, ó, se botou o filho tudo, botou porque é familiar, nepotismo, ele não tem chamado. E muitas vezes tem chamado. Eu acho que a gente está pagando um preço, e aí a comunidade cristã paga o preço de estar inserida na sociedade. E na sociedade isso é muito ruim. Ele não só é mal visto, como ele realmente é nefasto para a sociedade. É nocivo, né? É muito nocivo. E lá é realmente muito nocivo. Então, quando acontece na igreja, pode ser que tenha ministério, tenha tudo feito direitinho, mas aí fica aquela coisa de, só tá lá. Eu era um pastor recém-ordenado, acho que eu tinha 2, 3 meses de pastor, né, na minha denominação, e teve um congresso de pastores. Assim, eu estava dormindo no mesmo quarto do meu pastor, né, e aí uma outra pessoa também dormia lá. E ele falou assim para mim, você é filho dele? Né, eu não tinha nenhuma relação de parentesco com o meu pastor. Mas por que ele perguntou? Porque já estava no subconsciente, no inconsciente. Se eu dizer o que era, ele já me diminuía na hora. Então é por isso que ele está aqui. Então, é uma coisa que ficou. E aí eu acho que está pagando um preço por causa de vivermos dentro de um contexto maior. Eu acho que Deus, ao longo da história da Bíblia, salvo algum engano, vem quebrando um pouquinho isso. Por exemplo, vou usar até uma expressão que não é minha. Quem assume o lugar de Moisés não é Moisésinho. Deus pega uma pessoa neutra que está envolvida e que tem uma chamada e que o próprio Deus capacitou. A questão é, se Deus capacitou o filho, chamou o filho, ok, esse filho vai gerar frutos. Nós encontramos algumas pessoas impondo filhos. Deus quebra isso aí na relação Saul. Deus tira Jonatas, que é fantástico, mas que se fica vivo, inclusive morre, porque se fica vivo ia ser de alguma forma uma pedra de tropeço no ministério de Davi. Eli tem um grande problema e o próprio Samuel tem um grande problema. Quando o povo pede um rei, embora fora de hora, mas a Bíblia fala que os filhos de Samuel não andaram nos mesmos caminhos que Samuel. Eli, a Bíblia diz, e ali você vê que há uma quebra da linhagem sacerdotal, você vê que os filhos de Eli, a Bíblia diz assim, eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. E os cabras foram levados para o sacerdócio e faziam coisas absurdas, prostituição, desrespeito à adoração das outras pessoas. Os seguranças não deixavam ninguém queimar a gordura, que era aquilo que subia, né? Os próprios filhos de Arão. Né, que foram levar fogo estranho e foram consumidos. Tem um que é salvo, cometendo um engano. Tem um que é salvo, engraçado que ele comete um engano. O sacerdote não podia se aproximar nem do defunto. Ele mata um camarada no zelo dele quando ele cai em si. E Deus diz assim, por causa desse ato não vai faltar alguém na sua linhagem. Por causa do coração, no zelo dele, ele fez uma loucura, matou alguém, exerceu justiça. Mas Deus olhou aquilo como algo tremendo de alguém que era zeloso. Então, eu vejo que o próprio Deus vem quebrando o seguinte, com a escolha. E aí Deus pode escolher o filho, como pode escolher quem ele quer. O grande problema é a gente tratar a igreja como empresa. Empresa é empresa, igreja é igreja.
Você tem o direito de fazer o seu sucessor, seu filho, numa empresa. Você tem o seu sangue. Agora, a igreja é uma outra coisa. Eu não posso admitir, eu tenho filhos, mas eu não posso admitir que meus filhos recebam a unção pelo sangue. Da mesma forma, a mulher, talvez eu seja até um pouco grosseiro. A mulher, que unção é essa? Poxa, teve relação, passou a unção na relação. Então, eu vejo que quando Deus chama, é uma outra coisa. Eu até pesei um pouco o linguajar que eu ia usar, tá, pastor? Eu ia falar da unção do esperma, tá? Então, olha só, a gente não pode confundir as coisas. É Deus quem chama, é Deus que separa. Deus pode chamar filho? Pode chamar filho. Por exemplo, na sucessão de Davi é diferente. Deus já diz quem vai suceder. E o mais interessante disso tudo é que Deus faz isso para afrontar ao diabo, para provar para o diabo que é ele que está no controle, que ele escolhe quem ele quer. É o filho da adúltera. É o filho que cometeu adultério, é o filho da mulher que, na verdade, deveria ser afastado. Deus faz com que eles mantenham um casamento. A partir dali, Davi não se fala mais, a Bíblia não fala de relação de Davi com nenhuma outra mulher. Batseba aparece na administração, a ponto de Adonias se preocupar em impedir a mulher que ficou com Davi, mas que Davi não teve relação. Nem a mulher, Davi nem sequer tocou na mulher que foi colocada para ele, para aquecê-lo, para cuidar dele nos últimos momentos. Batseba já estava também velha, doente. Adonias se dirige a quem? Se dirige a Batseba pedindo àquela mulher. Então ela passa a ser uma mulher influente. Deus deixa Salomão, mas Salomão é amado de Deus. O grande problema é escolhido, é chamado. Mas aí é nisso que eu queria bater, porque é o seguinte, se for imposto pelo sangue, a igreja repudia. Os exemplos ou vira tragédia. Mas a igreja acaba saindo. A igreja acaba saindo. O povo acaba saindo. Os exemplos que você deu, na verdade, foram ratificados por quem? Como é que a gente tem certeza que foi ou não foi uma unção dada por Deus? Porque senão, do contrário, como é que eu sei que o Neo não é de Deus? A questão do esperma aqui é polêmica, infelizmente não dá para tratar. É outra história. É outra história, completamente diferente. Tem nada a ver com o que a gente está falando aqui agora. Agora, a questão do filho, como é que a gente vai dizer? Como é que eu digo? Eu que estou de fora. Eu tenho condição de analisar lá? Não tenho. Mas a igreja tem. A igreja tem. Não, mas eu usei a questão do esperma, pastor Nízia, porque tem gente que simplesmente acha o seguinte, é mulher de pastor, tem que herdar, e aí mata. Nós tivemos na sua denominação, tem muito desses casos. A esposa de pastor herda o pastorado. E nós temos hoje na minha cidade uma grande situação, uma mega igreja trabalhada por um pastor que Deus o levou muito jovem, 40 e poucos anos. A esposa assumiu, e o que a gente vê é o seguinte, a igreja está capengando. Teve que pedir ajuda a um velho companheiro, teve que buscar numa outra denominação um velho companheiro para ela não perder a igreja. Na minha própria denominação eu posso citar o caso de uma esposa que assumiu e a ministério vai muito bem. Isso, mas uma coisa que eu acho interessante que foi bem colocada aqui, além de questão de briga e tudo, existe uma questão social que é muito aversa a qualquer situação de filho, de se protelar por filho e por neto, porque, enfim, todos os casos já foram citados aqui. O pastor Rivelino, o pessoal do Acre já está cobrando o senhor falar aqui. Eu tô operado. Você é contra? Eu tô operado, tô quietinho. Como é que o senhor entende? E acho que o senhor também vai se contrapor quanto a tudo que foi falado aqui de Arão. André, eu tô aqui bebendo, como é que são sábios esses homens? Admiro, já ouço eles no debate de uma rádio aqui no Rio, gosto muito deles, admiro, mas eu tenho um contraponto contra Arão. Eu acho que Arão era preparadíssimo, porque se ele não fosse preparado, ele não seria o primeiro sumo sacerdote. Se ele não fosse preparado, ele não falaria com Faraó quando Moisés se negou a falar e Deus colocou ele em contraponto. E vou mais, quem chama Arão não é Moisés, quem chama Arão é Deus. O texto aqui está claríssimo, Êxodo 4:12 diz assim, 4:14, então se acendeu a ira de Deus contra Moisés, mas é daquela desculpa, né, não posso, que eu vou viajar, vou para Miami, aquela desculpa que ele deu. Deus falou assim, escuta, não é Arão, teu irmão, o que fala bem? Chama ele. Está escrito aqui. Então quem chama Arão... A característica que Deus lembra, aquele que fala bem. Então, né? Não somente de liderança, aquele que fala bem para aquele momento. Eu acho Arão preparadíssimo. Aí vem a pergunta, então por que Deus não escolheu Arão? Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? É Deus, cara. A mente de Deus é uma mente... Agora eu acho assim... O sacerdócio de Arão é ratificado quando a vara floresce. Inclusive, depois tem uma disputa ali para tentar, e Papai do Céu vem e ratifica o sacerdócio dele. Meu querido, quando Moisés sobe ao monte, quem é o cara que lidera o povo? É Arão. Quando pede o bezerro, é Arão. Arão vice. Só que eu acho que Arão não passou no concurso. Ele não foi aprovado na prova da ordem. Não passou. Entrou pela janela. Deus pega um cara
como cargo de Josué. confiança, não concursado, Isso aí. né? Eu não sou contra, André, Cargo de um filho confiança. de um pastor ser um grande pastor. Eu conheço N exemplos aqui de filho de pastor que foram melhores pastores do que os pais. Eu entendo, olha como é que é a coisa. Miriam nasce, depois nasce Arão, Moisés é o terceiro. Mas Deus achou graça em Moisés. Vai saber por quê. Arão não passou no teste, eu tenho certeza de que se Arão tivesse sido capaz, ele teria assumido o lugar de Josué. Ele teria sido um Josué. Só que não foi, não sei qual o critério. Agora, assim, toda amizade, todo relacionamento na Bíblia tem seu lado bom, seu lado ruim, tem seus altos, tem seus baixos. Eu acho que Arão errou quando ele não entendeu o que Deus tinha na vida do irmão dele, de Moisés. Acho que inveja, ciúmes, não sei. Manipulação da irmã também. É, influenciado. E aí eu gosto do pastor infla. Martinho, que eu acho que ele teve uma lavagem, porque quando tem a briga de Miriam e Arão contra Moisés, Deus chama os dois, é linda a passagem, Deus aparece, estão os três, Deus fala assim, manda os dois vir aqui, Miriam e Arão, escuta. Chama Moisés também. Né? Mas O chama pior os de dois primeiro. tudo, e o chama os pior dois de primeiro, depois tudo é o chama Moisés. seguinte, ou o mais interessante de tudo é o seguinte, Moisés estava errado. Estava errado. Moisés estava errado. Porque por causa da mulher cochita, por causa da mulher Eles cochita. estavam certos quanto à questão, só não estavam certos quanto a quem chamou. Mas, Porque pastor Martinho, quem é ele chamado estava por errado, Deus, mas Deus diz assim, vocês dois estão errados. Aí eu fiquei... ele essa responde passagem- diretamente a Não, Deus. Sabe o que eu acho ali? Eu acho que Deus falou assim, escuta só, eu chamei Moisés, eu pago a conta responde dele. a verdade. Eu assumo Ele o responde a chamado. mim. E na verdade era um falso pretexto. Isso A aí, mulher show. cochita era o falso pretexto, porque Pra ele tirar para o Moisés. nosso telespectador entender. Então vamos lá, né? Moisés fica com uma mulher cochita. E aí eles pegam isso como pretexto para questionar Moisés. Questionar a liderança. Questionar a liderrança. Falsidade. Pastor Nígio Falsidade. Rolém, eu acho que eles Por queriam causa da tirar inveja, Moisés. sim, Eu acho que eles tentaram dar um queriam golpe de tirar... Estado Isso. baseado... Show. Pegaram um pretexto. E o Uma pretexto questão, não fala Deus também com a Show. gente, nós também não temos Exatamente. comunhão. Quem é que É um fala... pretexto espiritual. Eu acho que é Miriam falando na cabeça de Josué. Escuta, quem é que fala De Arão. Quem é que fala com o faraó? É você, cara. Pô, você que faz tudo, cara. Moisés está aí só... Pô, E aí, você é o cara. só que quando vamos Deus pro break. chama para fazer a diferença na tenda da congregação, Deus pergunta assim, mas com quem eu falo cara a cara? Show. É isso que esses profeta, obreiros muitas precisam funções. saber, Show. o anjo da igreja. Deixa eu fazer o seguinte, vamos pro break. Aí eu queria entrar nisso, porque isso existe muito de, poxa, eu prego, glória a Deus, aleluia, maior do que quando o pastor Aproveita que tem um prega. pastor meu aqui. E às vezes quando acontece alguma questão, se eu for tomar nesse contexto moral, o cara quer pegar aquilo para puxar tapete e falar, olha, porque Deus me usa aqui, Deus me usa Porque naquilo, procurava um eu já sou pretexto. querido e eu quero um pretexto que nada A tem a ver questão com deles- o relacionamento dele com Deus. André, É uma questão de, talvez, um questão outro dos desvio. irmãos. Mas vamos para o rápido break, daqui a pouco Vamos a gente volta para o e já debate. estourou tudo. Vamos para o rápido break, mas eu tenho um recado para você, fique de olho. Agora nós vamos falar de saúde, falar do ômega 3 da Central Vitier. O ômega 3 é 100% natural, porque faz uma limpeza no seu sangue, limpa por completo o seu organismo, ativa a circulação sanguínea. É essencial para pessoas que sofrem com diabetes, pressão alta, colesterol. Ele atua no seu organismo combatendo o mau colesterol. Ele diminui o nível do mau colesterol e aumenta o nível do bom colesterol, aquele colesterol que faz bem para a sua saúde, que é o DHL. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural de sucesso. É um potente, um poderoso auxiliador para pessoas que sofrem com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia. Ele vai atuar no seu organismo diminuindo as dores, vai combater as dores, diminuir o inchaço. Então não perde tempo, liga agora 0800 025 7612 e adquira o melhor ômega 3 do Brasil. O ômega 3 é perfeito para as mulheres porque ele ajuda a melhorar os problemas de menopausa, o calorão excessivo, te dá mais disposição, melhora a concentração, ativa a sua memória. Não perca tempo e liga agora 0800 025 7612 para adquirir o ômega 3 Vitier, o melhor ômega 3 do Brasil. O ômega 3 é o suplemento perfeito para você porque ele é extraído do óleo de peixe e óleo de peixe de águas frias e profundas que contém aquelas substâncias que os médicos do mundo inteiro tanto recomendam, que é o EPA e o DHA. Então não perca tempo, comece a cuidar de verdade da sua saúde, consumindo diariamente o ômega 3. 0800 025 7612 Vitier, o melhor ômega 3 do Brasil. Olha a promoção para as 200 primeiras pessoas que ligarem agora, um mês inteiro de tratamento com colágeno. À vista tem um super desconto, no cartão de crédito divide em várias vezes. Se você não tem cartão de crédito, não tem problema.
poderá adquirir através do boleto bancário e começar a pagar só daqui a 30 dias. Então está esperando o quê? Liga agora, 0800 025 7612, Vitier, o melhor ômega 3 do Brasil.